praticamente não todo, mas vou ficar aqui só numa parte, mas vou te dar uma pequena introdução do que se trata, como para nós entrar no diálogo que Jesus vai ter com os discípulos. Você tem que entender aonde tudo começa, na verdade. O capítulo 6, a partir do versículo de número 1, começa esse fato que nós vamos falar, começa, na verdade, na multiplicação dos pães para 5.000 pessoas. Então, quando você começa a ler ali no capítulo de número 1, do Evangelho, capítulo de número 6 do Evangelho de João, a partir do versículo 1, e aí você vai lendo na multiplicação dos pães, você percebe que a multidão que estão ali com Jesus naquele dia, estão interessados em fazer Jesus rei sobre todo Israel. Essa é a preocupação deles, porque Jesus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Sendo alimentados com 5 pães e 2 peixes, eles ficaram maravilhados, disseram: poxa, vamos fazer dele rei, porque é esse tipo de rei que nós precisamos. Alguém que resolva todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades e anseios. É isso que nós precisamos. Precisamos de um rei desse, que chega, pega 5 pães e 2 peixinhos e alimenta 5.000 pessoas. Se ele fez isso com 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000, com um cesto cheio de pão e peixe, ele vai alimentar toda a nação, e é isso que nós precisamos. Então eles queriam pegar Jesus e fazer Jesus rei. Olha só aqui no capítulo 6 de João, versículo de número 14. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, presta atenção nisso. Para você entender a pregação, você tem que entender essa introdução que eu estou te dando aqui. Começa tudo aqui, depois desse sinal miraculoso, da multiplicação dos pães, eles ficaram maravilhados. E depois de ver o sinal miraculoso, esse sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Esse é o cara. É esse que nós estávamos esperando. Precisamos dele imediatamente como rei. Vamos aqui montar um partido e vamos sair gritando daqui até a cidade de Jerusalém, a capital, dizendo: Jesus é rei, Jesus é rei. Nós vamos, agora Jesus tem um partido que quer aclamá-lo rei. E um partido que já está começando grande, 5.000 pessoas. Aqui os espíritos sindicalistas surgiu imediatamente. Aqui os anseios começaram a ebulir no coração das pessoas e disse: é esse. Nós vamos fazê-lo dele rei. Ele não sabe. E mesmo se ele não querer, a gente vai forçá-lo a ele tornar-se rei. Olha aí, versículo seguinte. E sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, se ele não quer, mas nós vamos forçá-lo, ele vai ter que atender a demanda. Ele tem que atender. Ainda que ele não quer. Nós não queremos saber o que Jesus quer. Nós não queremos saber o que ele pensa, o que ele acha, o que ele realmente quer. O que importa é o que nós queremos. E tem muitas mentes
que serve a Jesus assim. Não importa o que Jesus pensa. Não importa o que Jesus acha. O que ele fala, o conceito dele, o modo dele. Pouco importa. O que importa é que tem que atender a nossa demanda. Jesus tem que atender aquilo que é conivente a nós. Não quero saber o que ele acha, o que ele pensa. E se ele não quiser e não concordar, a gente vai fazer isso à força. A gente vai forçar ele a atender a nossa demanda. Porque se ele for rei, está resolvido o problema da fome. Ninguém vai mais passar fome. Ele deu comida a todo mundo. 5.000 comeu, ainda sobraram 12 cestos cheios. Ele resolveu o nosso problema. E todo mundo quer um Jesus que resolva o nosso problema. As pessoas estão em busca do Jesus que resolva e atenda a sua demanda, os seus anseios. E se ele não quiser, a gente dá um jeito de forçar, né? A gente determina. É só determinar, mas Jesus não quer. Mas você tem que determinar, você não está determinando. Mesmo que ele não quer, mas você pode, você tem o poder de convencimento de Jesus. Nem que se for a força, ele vai fazer. Você vai peregrinando, você se sacrifica, sobe escadaria de joelho, desce, paga a promessa. Força ele a atender a tua demanda. Dá 7 pulinhos, pega água benta, para não dar outros nomes. Força ele a atender a tua demanda. Nós temos que fazer ele atender os nossos anseios. E se necessário for, nós vamos fazer a força, porque Jesus bem sabia que eles pretendiam proclamá-lo rei à força. E Jesus disse, eu estou fora disso. E diz o texto, e retirou-se secretamente. E retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus disse, deixa eu me afastar desse surto de loucura dessas pessoas. Jesus disse, eles estão surtados. Eles perderam o juízo. E Jesus disse, deixa eu me retirar, porque eu não fico no meio dessas loucuras espirituais, de que Deus tem que atender a demanda das pessoas. De que Deus tem que, de alguma forma, atender a minha demanda. Estou precisando de pão, estou necessitando de pão, estou passando dificuldade, estou passando por aperto, e eu vou dar um jeito e Deus vai se mover ao meu favor. E Jesus disse, eu estou saindo, viu? Pela tangente. Estou, escapando desse meio. Jesus disse, fica aí vocês que eu estou partindo. Estou saindo fora. Eu não quero... Jesus sabia qual era a intenção deles. Jesus sabia qual era a motivação deles ali naquele momento. Por mais que parecia uma ação até boa, né? Já pensou? Partido populista. Nossa, esse vai ganhar o coração de todo mundo. É o cara do pão. É esse aí que nós estamos precisando. É ele que nós estamos esperando. É esse. É um populista de primeiro, isso aí vai ganhar o coração do povo. Porque ele atende a demanda do povo. E está cheio de homens e mulheres por aí que querem atender as demandas dos outros, mas não a demanda do reino de Deus. Não a demanda concernente àquilo que deve ser feito no reino de Deus. O que importa é atender a minha demanda. Tem que atender a minha demanda. Jesus disse, eu estou fora. Eu estou saindo. E sozinho, ninguém vem atrás de mim. Jesus foi para o monte, porque isso é um surto. Porque qualquer um na natureza humana caída ia dizer, poxa, é mesmo, eu sou o cara, sou poderoso, vou ser rei, posição, status, respeito. Nós vamos agora
Eu estou com 5.000 pessoas gritando ao meu favor, rei, rei. Nós vamos expulsar Pilatos, nós vamos expulsar Herodes, nós vamos tacar o terror em Jerusalém e vamos expulsar o Império Romano, vamos clamar Jesus rei, vamos colocar no trono de Davi e os nossos problemas estão resolvidos para sempre. Olha, ele fez isso com pão e com peixe, ele cura, ele ora pelo doente, ressuscita a morte. Esse é a pessoa ideal. Ninguém vai morrer mais. Ninguém vai ficar mais doente, ninguém vai passar mais fome, ninguém vai ficar mais com dificuldade nenhuma, todo mundo vai prosperar. Que bênção, ei, que glória, que maravilha, Jesus disse. Estou fora, fique sozinho vocês nessa loucura. Fique sozinho com esses pensamentos doidos, esses pensamentos enlouquecedores, narcisistas, de ganância, de eu quero e vamos resolver os meus problemas. Jesus disse, estou fora. Foi para o monte. E chegou de noite, os discípulos de Jesus desceram para o mar. Jesus dispensa os discípulos, Jesus fica só, o povo vai embora com esse pensamento doido, Jesus se isola, vai à parte, se retira, porque Jesus não gosta dessas coisas, Jesus não anda no meio dessa bagunça, dessa euforia de grandeza, de poder. Os discípulos pegam o barco, andam 5 quilômetros, mar adentro. Aí, lá, por umas tantas da madrugada, vem Jesus, andando sobre as águas. Aí os discípulos, vendo aquilo, dizem, é um fantasma. Ficam assustados achando que é um fantasma. Aí Jesus disse, calma, fique tranquilo, sou eu. Aí eles não ousam perguntar nada, estão atemorizados, vejam aqui, no versículo de número 20, mas ele lhes disse, sou eu, não tenho medo. Então resolveram recebê-lo no barco. E logo chegaram na praia ao qual se dirigiam, chegaram do outro lado, atravessaram. Jesus andando sobre as águas, entra no barco, chega do outro lado, pela manhã, no dia seguinte. Aí no dia seguinte, a multidão da multiplicação dos pães, o qual Jesus havia deixado e se retirado do meio da multidão, essa mesma multidão acordaram de manhã eufórica. Gente, de manhã tem que ter o pão. E pão é com Jesus. Esquece o padeiro. Nós vamos atrás do homem do pão que multiplicou ontem. Vai ter pão para todo mundo hoje de novo. E saíram desenfreados atrás do padeiro Jesus. A noite toda ele ficou pensando como ia fazer pão para a gente. Ele ficou a noite toda no monte e agora vamos chegar lá, vai ter pão a dar de rodo. Nós vamos saciar a nossa fome, vamos levar pão para o vizinho, vou levar pão para a família, vou levar pão para todo mundo. Na hora que eu chegar lá onde estava Jesus ontem, o milagre já está lá esperando a gente. Quando chegou lá não tinha nem os discípulos e nem Jesus. Aí eles olharam, ué, ele não estava aqui? Versículo 22. E no dia seguinte a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estava ali. E que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão, após o Senhor ter dado graças. E quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os seus discípulos estavam ali, entrou no barco e foi para Cafarnaum buscar Jesus. Eles chegaram de manhã e disse, não tem pão hoje. Ele estava aqui ontem, esse é o lugar. Esse é o lugar para saciar a nossa vontade. Você vê que as pessoas estão sempre buscando a Jesus para atender a sua demanda, atender os seus anseios. Eles estão atrás de Jesus já pela manhã, Jesus já não está ali, já desceu do monte de madrugada, andou sobre as águas, entrou no barco dos discípulos, atravessou. Jesus está lá do outro lado, a mais de 10 quilômetros do outro lado.
Jesus já atravessou para o outro lado da margem do Mar da Galileia. E a multidão disse, ele não está aqui, só tem um barco. Mas para onde ele foi? Ele não entrou no barco com os discípulos ontem. Os discípulos entraram no barco sozinhos. Ele ficou aqui. Ele deve estar aqui em algum lugar. Nós queremos saber onde está Jesus. E um conversa daqui, olha, não está aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos atravessar para o outro lado. Talvez ele já foi. Nem esperou a gente. Vamos atrás de Jesus. Aí reuniu alguns barcos e eles atravessaram o mar da Galileia até o outro lado. Quando chegou do outro lado, olha quem está lá. Jesus. Aí é aqui que eu vou começar a pregar. Aí Jesus olhou, viu esse povo, a multidão vindo. Jesus disse, quando eles chegaram, porque eles chegam com uma pretensão muito boa no verso 25, quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando o Senhor chegou aqui? Poxa vida, hein? Você nem para esperar a gente tudo com fome, tudo precisando aqui de pão, a gente cheio de necessidade, o Senhor não se importa não? E chegou aqui já, quando o Senhor chegastes aqui? Aí Jesus olhou e respondeu, em verdade vos digo, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês me buscaram, vocês estão correndo atrás de mim, desesperado, é porque eu supri a demanda de vocês. Mas quando eu supri a demanda de vocês, vocês surtaram. Vocês me queriam fazer rei. Tem gente que não pode nem ser abençoado por Jesus, porque logo enlouquece, entra numa maluquice doida, se acha. Não, porque agora tá. Jesus olhou e disse, vocês estão equivocados aí, vocês estão me seguindo, é por causa do pão, mas porque comeram o pão e ficaram satisfeitos. Não se esforce, não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus disse, olha, vocês estão se esforçando tanto por coisas que perecem, porque não tem valor. Vocês dão tanto valor a isso. Vocês querem pão para comer. Trabalhem, se esforcem pela comida que permanece para a vida eterna, não pela comida que se estraga. Aí Jesus vai começar um discurso aqui, no capítulo de número 6, a partir do versículo 25 em diante, até o versículo de número 59. Então, quando Jesus é deparado com esse questionamento, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? No verso 28, olha só. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus? O que nós precisamos? Aí Jesus disse, realizar as obras de Deus? Não existe as obras, a obra de Deus é uma, crer naquele que Ele enviou. Aí eles vão dizer, e que sinal tu faz? Ô louco, multiplicou pão e peixe. Um dia anterior eles comeram, a se fartaram, ainda sobrou 12 cestos, e ainda pergunta, que sinal tu faz para que nós cremos? Para que nós venhamos crer? Os nossos pais comeram, foi pão do céu. Aí eles colocam Jesus para baixo. Vai inferiorizar Jesus. Multiplicou pão e peixe aqui na terra. Os nossos pais comeram, foi maná do céu. Tu está querendo dizer que os nossos pais... Está querendo dizer que nós estamos te buscando por causa de comida? Que sinal tu faz? Que milagre tu fez para que a gente creia em tu? Porque tu deu pão e peixe para 5.000 comer? Isso é bobagem.
Isso é bobagem, porque os nossos pais comeram maná do céu foi por 40 anos. O que Deus fez pelos nossos pais... Aí tu vem dizer que nós temos que crer na tua palavra porque tu deu pão e peixe para a gente comer? Aí começou a menosprezar Jesus. Aqui a partir do capítulo 6, olha só. Verso 31, os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como escrito está, ele lhes deu de comer pão, não foi da terra não, foi da onde? Tu não entendeu nada, Jesus. Nossos pais comeu foi pão que caía do céu todo dia. Todo dia. Tu tá fazendo enganjo porque fez um milagrezinho ali ontem, já tá... Pensa que é isso? Só porque supriu a nossa demanda. E é assim, né? Quando Jesus não supre a demanda da pessoa, ela começa a dizer, Deus, o Senhor já fez coisas maiores na minha vida, viu? Deus não está atendendo a tua demanda, aí você começa a rebaixar Deus, né? Começa a colocar Deus no nível mais baixo. O Senhor já fez coisa maior, o Senhor já fez coisas poderosas na minha vida, hein? Nem se compara com o que eu estou lhe pedindo. O que eu estou te pedindo é muito pouco perto do que o Senhor já fez na minha vida. E na vida da minha família e dos meus antepassados. Nem se compara. E aí Jesus, diante desse questionamento, declarou, digo a verdade a vocês, não foi Moisés que deu a vocês pão do céu, mas meu Pai que dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Ou seja, Jesus diz, vocês estão se engabando porque Moisés pediu a Deus e caiu o pão do céu? Algo branco igual semente de coentro? Mas Jesus diz, mas o meu Pai está dando a vocês o verdadeiro pão do céu. O pão lá do deserto, os pais de vocês comeram e morreram. Se esse pão fosse tão bom, ninguém teria morrido. Esse pão só supriu a demanda do corpo. Tudo que foi feito no deserto supriu a demanda desta vida. Mas o verdadeiro pão que desce do céu supre não a demanda desta vida, mas é para quem desta vida? É para a vida eterna. Este é o verdadeiro pão que desce do céu, que dá vida a todo homem. Esse é o verdadeiro pão que desce do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida a todo mundo, a todo homem. E aí eles disseram, dai-nos então deste pão. Nós queremos comer deste pão. Aí Jesus vai dizer, então vocês querem comer deste pão? Então Jesus vai dizer, tá aí. É só se alimentar de mim. Eu sou o pão do quê? Da vida. Vocês têm que comer a mim. É esse pão que vocês precisam comer. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. O pão está aqui. O verdadeiro pão que desce do céu está aqui diante de vocês. Mas vocês não estão interessados neste pão, vocês estão interessados no que o céu pode dar a vocês? Vocês estão interessados em que o céu pode suprir a demanda? Então vocês não creem em mim, vocês estão preocupados só com a demanda de vocês. Mas o verdadeiro pão de Deus está aqui diante de vocês. Vocês estão vendo, vocês estão ouvindo, mas não está crendo nele. E aí Jesus continua dizendo aqui que ele é o pão do céu. Até chegar ao ponto aqui que Jesus vai dizer o seguinte. Acompanhe aqui. A partir do versículo de números 48, Jesus novamente diz: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Não resolveu o problema.
Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu da onde? Do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus disse: este pão é a minha carne, é a minha vida. Não é comida. Este pão não são as coisas que a vida produz. Este pão não é produzido pela a criação biológica. Este pão não nasce do trigo, não nasce da semeadura do campo, não nasce do que a terra produz. Este pão que sustenta toda a vida que existe, desce do céu, que está aqui diante de vocês. Tudo demais perece, tudo demais estraga. Mas está aqui a vida verdadeira, o pão que desce do céu, que dá vida, que dá vida, que dá vida a todo homem. Então os judeus começaram a discutir, exaltadamente entre si. Eles começaram a bater boca, a discutir. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Ele agora surtou de vez. Ele surtou, ele está dizendo que agora nós temos que comer ele. Canibalismo, antropofagia. Ele ficou doido, ele surtou. Agora ele está dizendo que nós temos... Ele disse que é o pão que desceu do céu, pronto. E ele está dizendo que não só desceu do céu, mas também tem que comer ele. Vamos tirar pedaço dele e comer? Esse povo não entende as coisas do alto, só entende das coisas da terra. E então Jesus disse: eu sou a verdade. E digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terei vida em si mesmo. Se vocês não comer dessa carne e não beber deste sangue da minha vida, vocês não terão vida em si mesmo. Vocês estarão mortos nos próprios delitos e pecados. Se vocês não se alimentarem de mim, vocês continuam andando, vivendo, com fome, necessitado, vocês precisando, aflitos, mas mortos, sem vida. E aí Jesus disse: e todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. E todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta, aquele que come a minha carne, que come e bebe o meu sangue e se alimenta de mim, viverá por mim. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. E eles não entenderam, tem que comer carne e sangue. Como você também não está entendendo nada, você está pensando que eu estou falando de Santa Ceia. Você está pensando que eu estou falando de comer pão da ceia. Você está pensando como aquele povo que era para comer a carne de Jesus, mas hoje você está pensando que é para comer. Eu preciso participar da Santa Ceia. Eu preciso comer deste pão. Eu preciso beber do cálice. Eu preciso me alimentar de Jesus com o pão da ceia. Porque uma vez que eu comer deste pão e beber deste cálice, pronto. É disso que Jesus está falando, pastor? Não. Jesus não está tratando de Santa Ceia. Jesus vai tratar da Santa Ceia lá em Mateus 26, ainda no final do ministério dele. Aqui ele está no início do ministério. Aqui ele está próximo à festa, inclusive, de Páscoa. Jesus não está tratando aqui de comer carne, canibalismo e nem pão de ceia e nem suco. David, que é a representatividade em memória dele. Pastor, do que Jesus está falando? Jesus está falando algo aqui que aos ouvintes, ao ouvirem isso, vai dizer: não dá para digerir o que ele está falando. O versículo 60. Então, João 6, verso 60.
Ao ouvirem isto, estou em João 6, ao ouvir esse discurso que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, que ele tem que ser aquele que a carne tem que ser comida e o seu sangue bebido, que as pessoas têm que lutar e trabalhar não pela comida que perece, mas pela que permanece para sempre, que é ele. Então no verso 60, em João 6,60, diz assim: ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Quando eles ouviram todo esse discurso de Jesus, a partir do capítulo 6, 25 até o 59, eles disseram: não dá para comer, não dá para digerir essa palavra dele. Esse discurso dele não dá. Para a gente não dá esse discurso de que nós temos que comer a sua carne, beber o seu sangue. Não, porque a nossa demanda é o quê? Outra. A nossa demanda é pão para essa vida. A nossa vida é o imediatismo, é o já aqui. A nossa vida é as coisas concernentes a essa vida. Deus tem que atender a demanda dessa vida. A outra por vir, não me interessa. Então esse discurso de que ele está dizendo que tem que comer o seu corpo, beber do seu sangue, que ele é o pão vivo que desceu do céu, que dá vida a todo homem que nele crê, que se crê nele e perceber ele, avaliar ele, viver como ele vive, apoderar-se do estilo de vida dele, não, isso não é conivente para nós não gostamos disso. Então esse discurso é duro, essa palavra, esse pão, não dá para comer, porque se eu comer este pão, eu tenho que abrir mão da minha vida. Se eu comer este pão, eu tenho que parar de pensar como eu penso. Se eu comer este pão, eu não posso viver como eu vivo mais. Se eu comer este pão, eu não posso ficar correndo atrás das coisas insignificantes da vida. Se eu comer este pão, eu não posso pensar mais no imediatismo. Se eu comer deste pão e me alimentar deste pão, eu não posso mais pensar só na minha demanda. A partir de hoje, se eu comer deste pão, eu tenho que mudar o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, o meu jeito de ver a vida. A partir de hoje, se eu comer este pão, confronta demais comigo, então eu não posso comer esse pão. É duro. Esse é um pão duro de comer. Esse é um pão duro de descer garganta abaixo. Porque se nós comer esse pão, eu tenho que parar com a politicagem. Se eu comer deste pão, eu tenho que parar com a mentira. Se eu comer deste pão, eu tenho que parar de ser falso. Se eu comer deste pão, eu tenho que parar de ser contencioso. Se eu comer deste pão, eu tenho que parar de ser uma pessoa que odia, que tem raiva. Se eu comer deste pão, eu vou ter que parar de ficar correndo atrás dos meus anseios. Se eu comer deste pão, não é o que eu quero. Não é a minha mais vontade, porque se eu comer esse pão, não é mais a minha vontade, é a vontade daquele que enviou Jesus. Se eu comer deste pão, já não é mais a minha vontade que prevalece, mas é a vontade dele que está em mim, porque eu comi dele, eu bebi dele, então já não vivo mais eu, mas é ele vivendo em mim. Então o eu meu vai ser aplacado, o meu eu será banido de mim. Então é difícil comer este pão não desce garganta abaixo, este pão entala na garganta de muita gente. Este pão está aqui na garganta de muita gente, porque ninguém pode engolir este pão, porque se engolir este pão, mata a vida do homem terreno para levantar uma nova vida. Então os discípulos disseram, dura é esse discurso, dura essa palavra. E aí Jesus, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que acabou de ouvir, Jesus disse, isso escandaliza vocês? Imagine se vocês verem o Filho do Homem subir as nuvens dos céus, aonde antes ele estava. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveita. A carne não serve para...
porque as palavras que eu disse são espírito e vida. Jesus está dizendo, não estou falando para você comer pão, não estou falando para você beber meu sangue, literal. Jesus está dizendo, você tem que se alimentar de mim. O que é se alimentar de Jesus? Pastor, o que é comer Jesus? O que é comer Deus? O que é se alimentar de Deus? O que é beber de Deus? Se ele está dizendo, eu sou o pão vivo que desce dos céus, em João capítulo 1 diz, e o verbo era quê? Deus. E o verbo estava com Deus. Se o verbo é Deus, a palavra é Deus, sim ou não? E aí Jesus disse, e o verbo se fez, a palavra se tornou carne, vida. O sangue é vida. Jesus está dizendo, não é para comer meu corpo, não é para comer meu corpo e beber meu sangue, é para vocês se alimentarem do que eu falo, do que eu ensino, do que eu estou dizendo, é para você se alimentar de como eu ando, é para você se alimentar de como eu penso, é para você se alimentar de amor, é para você se alimentar de misericórdia, é para você se alimentar da minha vida, porque a minha palavra, quem come essa palavra, quem se alimenta de mim, passou da morte para a vida. Aquele que se alimenta de mim tem vida eterna, produzindo em si mesmo 24 horas. Do que você está se alimentando? De televisão? De leitura? Porque você pensa que também ler Bíblia, letra, quer dizer que você está comendo? Nem todo mundo que come sabe o que está comendo. Muitas vezes come pouco comer. Muitas vezes você come, mas nem sabe por que está comendo. Você nem sabe que comida é aquela, você não sabe que tempero foi, mas você está comendo, é ou não é? E dependendo da comida que você está comendo, não vai te fazer bem, vai te fazer? Comer carne e sangue de Jesus é se alimentar da vida dele. Ele é a própria palavra. O problema é que quando nós falamos da palavra que é Jesus, nós reportamos a um texto escrito, sim ou não? Aí a gente pensa, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vou me parecendo com Cristo. Não, quanto mais você come de Cristo e pratica a vida dele, que você se torna igual a ele. Porque você pensa que eu conheço... Se ler Bíblia, não estou te induzindo a não ler, estou te falando. Algo que, se ler Bíblia, faz tornar-se a vida das pessoas iguais à de Cristo, teólogos, PhDs, homens versados na leitura bíblica, não tinha a natureza maligna que tem. Porque não adianta ler e não comer Jesus. Não se alimentar do verbo. Porque a letra mata, mas o Espírito é que vivifica o homem. Se eu não comer Cristo, eu só sou um religioso com a Bíblia debaixo do braço, andando para cima e para baixo. Ou no celular hoje em dia. Mas não comeu o Cristo ainda, porque quem come Cristo é expresso. A expressão das atitudes mostra que ela se alimentou de Cristo, porque Jesus disse, quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem vida em si mesmo. E assim como o Pai que vive em mim, e eu no Pai, nós viveremos nele. Alguém que comeu de Cristo não pode se comportar de outro jeito que não seja semelhante a Cristo. As tuas atitudes têm que ser iguais à de Cristo, porque é como diz a nutricionista, o velho lema dos nutricionistas: você é aquilo que você... Dependendo do que você come, o teu corpo se tornará um cemitério de doença. Teu corpo se torna... Come só gordura.
O teu corpo vai se tornar o quê? Obeso, artérias entupidas, pode morrer de um AVC, pode morrer de um infarto. Você é o que você come. É o velho ditado, porque tudo que você come, o teu corpo, ele absorve. Quando você coloca a comida na boca e mastiga, o processo na digestão já vai separando os nutrientes e mandando para todo o corpo, para que o teu corpo tenha funcionalidade. Quando você se alimenta de Cristo, saboreia a vida de Cristo, tem a vida de Cristo na tua boca, você fala de Cristo, vive Cristo, respira Cristo, enxerga como Cristo, ouve como Cristo, pensa como Cristo, comporta-se como Cristo, anda na vida como Cristo, então o teu corpo começa a absorver a vida de Cristo, e a morte que estava em você é aplacada, e a vida do Espírito de Deus te faz semelhante a Deus, e você passa a ter vida, e vida com abundância, vida com qualidade. Aí todas as doenças e mazelas dentro de você serão arrancadas. Aí você vai ser curado, porque uma comida saudável, ela produz o quê? Saúde. Porque as pessoas estão doentes na fé, fracas. Por isso que Paulo diz, por isso que muitos estão fracos, doentes e muitos... Porque não come Cristo, come pão, come toma suco. Não se alimenta da vida de Cristo. Não saboreia, não pensa como Cristo pensaria nessa situação. Como Cristo comportaria, como ele iria se comportar-se diante dessa situação. Como Cristo vai agir diante disso. Será que Cristo iria falar o que eu estou falando? Porque se eu como deste pão e bebo deste cálice, se eu como do corpo e bebo do sangue, eu tenho vida em si? Foi ele que disse. Por isso ele disse, as palavras que eu vos digo é espírito e vida. É espírito e vida. Olha só. João capítulo 6. Já estou encerrando. Olha o que ele disse. Porque as palavras que eu digo... são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem nessa palavra, que sou eu. Não creem em mim. Não querem a minha vida, não querem o meu jeito, não querem a forma que eu penso, não querem a forma que eu comporto, não aceitam a minha misericórdia, não aceitam o meu perdão, não aceitam ser igual a mim. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e o que iria trair. E prosseguiu. E por isso eu digo, por isso nisso, eu disse a vocês, que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Só pode vir a mim se o Pai trazer. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos desistiram, voltaram para trás e deixaram de segui-lo. Falaram, não dá não. Nós não queremos o teu modo de vida. Nós queremos um Jesus do nosso jeito. Nós queremos um Jesus que pense igual a gente. Queremos Jesus que haja do nosso jeito, tem as nossas ideias. Nós não queremos do teu jeito, Jesus. Nós queremos o quê? O nosso. A nossa demanda. Então não dá pra gente, deixa pra lá. É aquela coisa, a pessoa começa a entrar no evangelho, quando ela conhece realmente o evangelho, ela decide se ela quer Jesus ou se ela quer a religião. Porque a religião pinta Jesus do jeito que ela é. A religião vende Jesus para as pessoas do jeito que as pessoas querem o Jesus. Aí cada um quer um Jesus de um jeito. Então as igrejas tentam criar Jesus para todo gosto, é ou não é? Tentam moldar Jesus para o povo, para suprir a demanda do povo. E aí eles olharam e disseram, ele não vai mudar de ideia, esse é o jeito dele, ele é assim, então para a gente não dá. E muitos discípulos deixaram Jesus, voltaram para trás. Não dá, não dá, nós não queremos o modelo de Jesus, nós queremos do nosso modelo, o rei, o fazedor de milagre, o milagroso, o milagreiro, nós queremos o Jesus disso, nós queremos esse Jesus. Agora o Jesus que vem dizer que nós temos que adequar a vida dele à nossa, para com isso. Não, pode. Esse Jesus que te apresentaram é aquele Jesus que é assim, ó, ele te dá tudo e você pode continuar agindo do mesmo jeito. Você vai ter casa, carro, comida, bebida e fartura, mas pode continuar se comportando como mundano para sempre. Porque na verdade Jesus olha para o coração.
Porque te vende o Jesus dessa forma. Mas quando te apresenta um Jesus que diz, você tem que comer ele. Você tem que se alimentar da vida dele, andar como ele andou, viver como ele viveu, pensar como ele viveu, atitudes como ele tomou, ter a natureza dele em você. Aí você diz, aí não dá para mim não. Aí igreja é muito chato. Aí eu não quero esse tipo de vida não. Esse daí, não é para mim. Isso não é para mim. Aí Jesus, vendo isso, e perguntou aos 12, e vocês não vão embora também não? Não querem ir embora com esse tipo de... Vocês não têm esse pensamento também não? Pode ir embora. Jesus disse, vocês não querem ir embora não? Aí Pedro olhou e disse, Senhor, para quem iremos? Para quem nós iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Tu tens pão. Nós cremos e sabemos que és santo de Deus. Para onde nós iremos? Que só o Senhor tem palavras de vida eterna.